vivo, em horário nobre, nas telas da região sul. TVU, a nova TV dos gaúchos. Programa virando o jogo desta segunda-feira, no meio do carnaval, véspera de carnaval, mas vamos comemorar mais um programa, mais uma segunda-feira, chegando na sua casa. E você pode participar pelo WhatsApp 99817700. Hoje é um programa bacana porque temos aqui vários colegas de profissão, colegas repórteres, muita informação nesse programa Virando o Jogo. Vou apresentar primeiramente aqui à minha esquerda, meu colega Carmelito Bifano. Muito boa tarde, Carmelito. Muito boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar aqui com os colegas que a gente gosta tanto, né? E para falar de uma coisa que é a nossa vida, né? Que é o esporte, o futebol. Futebol que está nos aprontando esse início de ano, mas já vamos começar a criticar o Rafael Serra. Tudo bom, Nelson? Muito boa tarde, Rafael Serra, que já é assíduo aqui no nosso Virando o Jogo. Prazer estar aqui e obrigado pelo convite, o Diogo Rossi, Carmelito, né? Meu colega, meu amigo. Irmão. Então, prazer estar aqui com vocês de novo. Pois é, o Diogo Rossi, que está aqui também à minha direita, o Diogo Rossi é um cara que hoje tem dupla função. Hoje ele é comentarista aqui no Virando o Jogo e também vai fazer, às vezes, de voz da galera, né, Diogo? Deixa pra mim, viu, Nelson? Vou atacar nas duas frentes hoje aqui. Tá Vou bom. tentar, pelo menos. Atacar pelos dois lados. É preciso, É o às que o vezes. Internacional fez, talvez, contra o Brasil de Pelotas. Fortíssima equipe do Brasil de Pelotas. Parabéns para o Internacional, que conseguiu a sua primeira vitória contra um time que, convenhamos, deixou a desejar, né? Mas vamos falar já disso, que vou começar com um recado do Sesc. Né? O Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 realiza etapas em mais de 20 cidades gaúchas. As inscrições seguem abertas junto às unidades do Sesc. As modalidades são basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, todas no masculino e feminino. Futevôlei masculino e beach câmbio misto. As equipes campeãs das etapas locais disputam a final estadual, dias 11 e 12 de março em Torres, e que terá como atração cultural o Show dos Titãs. Informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito ou direto no Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Jogo, plataforma digital, estamos ao vivo também no TVU Play. Exatamente, TVU. No Facebook. Se o pessoal quiser participar, tu vai receber direto aí o nosso WhatsApp, 9981-7700. Vamos começar, gente? O que vocês acharam do Internacional e do Grêmio na rodada do final de semana, que despontou novamente o Novo Hamburgo como líder isolado e invicto do campeonato? Os Galácticos do Vale, dessa vez, reencarnaram numa turma que não custou tanto para o clube, mas está surpreendendo a todos, inclusive aos técnicos do interior. Eu conversei com alguns aí, nós tivemos um belo bate-papo com alguns técnicos, está todo mundo surpreso com o desempenho do Novo Hamburgo e a bola que está jogando no Novo Hamburgo. Não é só a questão de... O Novo Hamburgo se superou, né? São jogadores que jogaram vários campeonatos gaúchos, jogadores conhecidos, o pessoal achava que um time meio... Até disseram no início do campeonato que eram os candidatos ao rebaixamento e que era um time formado por renegados. Isso foi dito assim. Aí o Novo Hamburgo dá esse laço, dá essa lição de bola. É o melhor time do campeonato disparado no campo, na bola e na tabela. Né? O Caxias joga bem, diferente da dupla Grenal, Caxias e Novo Hamburgo estão jogando bola, mas o Novo Hamburgo está surpreendendo bastante. O que vocês acham? Eu vejo que até ontem eu conversei com o Paulo Porto, foi demitido do Passo Fundo, né? Bati um papo com ele na Guaíba, na Rádio Guaíba, e eu comentava isso com ele porque eu vejo que nos últimos anos os clubes do interior estão jogando melhor. Né? Estão jogando taticamente, estão melhores, os técnicos, até na geração do Paulo Porto mesmo, estão estudando mais, estão tentando propor algo diferente do que só dar bico para frente, contra a dupla Grenal, né? Às vezes uma entrada mais forte, até desleal. Então estão propondo mais jogo. O próprio Cruzeiro contra o Grêmio
No sábado a gente viu o primeiro tempo onde o Cruzeiro poderia ter feito gol. Teve o pênalti, que acho que todo mundo é unânime que não foi pênalti, mas isso é do jogo, né? Acontece. Mas mesmo assim poderia ter feito gol primeiro que o Grêmio. Aí depois o Grêmio... Eu acho que a dupla Grenal em relação ao time do interior, tecnicamente, é melhor. Isso não precisa aqui ser muito inteligente para saber isso. Mas ainda assim eu acho que o interior poderia estar melhor. Né? Não sei se mais organizado para compor grupo. O Paulo Porto me disse ontem que ele foi contratado com mais 20 jogadores, todos foram apresentados em dezembro, dia 5 de dezembro, para começar a jogar em janeiro. Muito pouco tempo. Não dá, né? Muito pouco tempo. A gente já tem gente criticando o Inter e o Zago porque não está conseguindo jogar. Imagina um clube do Inter, já tinha jogadores no grupo, né? Imagina um clube, um time que chegaram 20 jogadores para começar a jogar em janeiro. Mas aí é aquela história, né? Não foi só o Passo Fundo que começou. Claro que não. Por exemplo, alguns times que jogaram mais o ano inteiro, durante um período maior, tem já uma base, né? O Juventude, por exemplo, é um time que jogou o ano inteiro, mas se desmanchou. O Passo Fundo perdeu 14 jogadores. Não, desculpa, o Brasil de Pelotas perdeu 14 jogadores. E contratou outros 11. É muita coisa. O Brasil contratou mal. Mas eu acho que o Brasil ele tinha que passar por uma reformulação em É relação ao Brasil do ano passado. Por quê? Porque nós mesmos, jornalistas, falávamos que era uma equipe que já estava ficando um pouco passada. Passada que a gente gosta, que a gente fala, é passada da idade, né? Agora eu pego o gancho do Serra justamente para falar sobre Inter e Grêmio. Existe uma coisa no futebol que é ciência. E que agora começou a virar. É uma tese que o nosso querido amigo Carlos Guimarães gosta de usar. Um abraço pro Guima. Um abraço pro Guima. Tá na audiência do Virando Jogo. O Guima costuma falar sério, que é o seguinte, que como os clubes do interior começam a treinar antes, o músculo, aquela coisa que nos mantém caminhando, nos mantém em pé, faz a gente caminhar, que quando a gente faz musculação, Serra, a gente sente dor. Sim. Depois que a gente faz pela primeira vez, eles começam a se soltar. E é que eu vejo o Inter e Grêmio acontecendo agora. Mas o torcedor em casa ele pode pensar da seguinte forma: não, mas os caras ganham 500 milhões por semana, então o cara tem que jogar de qualquer maneira. Infelizmente a vida não é assim. A ciência, a gente gosta tanto de falar, né, Serra, da preparação do 4-4-2, da evolução do pensamento esportivo e futebolístico. A gente tem que também olhar por esse lado, né? Agora que a gente vê, por exemplo, quanto tempo faz que o Inter e o Grêmio estão treinando? É um pouco mais de um mês e 2 semanas. É pouco tempo em relação aos demais. Tu tá querendo me dizer que tu já começa a ver uma evolução na questão até... Na física. Eu sinto eles mais soltos, entende? Na parte de dentro de campo, da parte de esquema, de desempenho, eu vejo um Inter evoluindo bem devagarzinho e vejo um Grêmio evoluindo, mas com desculpas. Desculpas que eu quero dizer... Sim. Pelos desfalques. Pelos desfalques, pelos jogadores que perderam. Foram jogadores importantes que saíram do Grêmio. Por exemplo, Douglas é um jogador que... Quantos clubes do Brasil gostariam de ter um Douglas? Quantos tem parecido? Nenhum, né, eu acho. Como é que faz para contratar? Eu vi muitos colegas perguntando, mas tem que contratar um substituto pro Douglas urgente. Amigo, como que se faz isso? Eu acho que a maior falta no mercado é o 10, né? Não existe jogador 10. Acho que não é nem no mercado, né? É no futebol como um todo. Né? É porque o futebol ele evoluiu de uma forma que hoje, praticamente, vou fazer uma figura bem tosca, tá? Praticamente virou volante e atacante. Tudo é meia ou era... Todos nós exigimos que o volante que marque lá na beira da área dele, saia correndo, atravesse o campo e dê um passe perfeito para o atacante fazer o gol. Ou então que o próprio atacante vá pela velocidade, pelos lados de campo. Complicado. Dentro dessa ideia que o Carmelito falou, é por isso que a dupla Grenal acaba, no fim do campeonato, indo muito além do que os times do interior. Exatamente. Porque agora, né, essa parte da musculatura, ela está terminando de estar pronta. Aí quando ficar pronta, a técnica, que é naturalmente melhor do que a dos jogadores do interior, acaba dando a possibilidade, né, de jogarem mais. E não só a técnica, né? Não só o músculo está soltando. A carga física
colocadas pelos preparadores físicos neste período, ela tem que ser maior do que durante todo o ano. Por quê? Porque agora que tu faz a base, que eles chamam, pelo menos até metade do ano. Na metade do ano eles têm que fazer um outro trabalho para aguentar até o final. Ou seja, se não fizer agora, estoura o jogador também. Exatamente. E o Grêmio, quantos aí já estouraram, né? A parte física. E o curioso, o Grêmio jogou menos que o Inter. Bem menos, Estourou mais. Isso me remete aos épocas... Menos jogos, né? Porque a bola do Inter foi curtinha. Não, menos jogos. A bola do Internacional foi muito curta. Quantitativamente, né? E o que me faz lembrar de períodos que tinham, por exemplo, os preparadores estrangeiros... Sim. E que nossos colegas e nós, algumas vezes, criticamos. Ah, não, mas esse cara veio daí tentando impor um negócio que aqui no Brasil não funciona. Não vai dar certo. Não é isso. Não vai dar certo. Entende? Hoje nós temos um preparador físico brasileiro no Grêmio e os caras estão estourando. Isso tem muitos motivos para isso acontecer. E o que chama atenção é que o Grêmio jogou menos, teve mais tempo para treinar e o time ainda parece em mais formação do que o do Inter. Apesar de ser um time bem parecido com o do ano passado. Mas você sabe que eu vejo... Mudaram peças e o estilo, né, de jogo. Acho que o Grêmio está mudando muito o estilo e está dificultando os jogadores. Eu achei no primeiro tempo, mérito do Cruzeiro, mas eu achei no primeiro tempo que a zaga do Grêmio ficou muito exposta. Vocês acham? Ficou muito... Olha, o pessoal se complicou. Todo mundo fala, e até a direção, eu acho que tem essa certeza no planejamento, que precisa de um meia. Eu não sei se a contratação do Grêmio urgente era um meia, porque o Grêmio perdeu um jogador que era muito importante no esquema tático, que era o Wallace, que era um jogador que marcava demais. Coitado do Wallace no final de semana, né? Ele tomou 8. Deu atrás do Robin, que nem louco, e não deu jeito. Olha, eu vi o jogo. Esse jogador, o Wallace, ele é um baita jogador de futebol. Ele é um cara que marca muito e sabe jogar. Então o Grêmio não tem esse jogador. O Jailson, acho que não está ainda, não é a posição do Wallace. Não está aproveitando a oportunidade. Mas está começando, né? O Wallace já era um cara pronto. Ele já, até por ser fora de série, assim, não é craque, mas é muito melhor que o Jailson. E o Michel, o jogador que veio do Atlético Goianiense, eu acho que é o mesmo caso do Leonardo. Eu não sei se a camisa não pesou. Muito abaixo. Não sentiu o peso da camisa. Uma coisa é o cara jogar na Série B com a camisa do Atlético Goianiense, e outra coisa é o cara jogar com a camisa do Grêmio, tendo uma Libertadores para jogar em um mês. O que me chama a atenção do Michel, que o Serra falou, é que eu vi alguns jogos dele na Série B, era um jogador de movimentação. Trabalhava os dois lados do campo, chegava algumas vezes à frente, e no Grêmio é um jogador duro, que não sai do posicionamento, que dá só passe lateral. Contra o Cruzeiro ele jogou mal e depois saiu machucado, né? Teve uma infelicidade ali naquele lance com o Lucão. Mas tu te vê, né? Todas as coisas que tu falou dele são típicas de um jogador que, como o Serra falou, está começando a sentir o peso da camisa. Sim. Isso assustado de jogar no Grêmio? Não sei se é assustado ou com aquela diferença de tamanho, né? Outra coisa, aqui ele tem uma obrigação de ser um belo volante, entende? Para poder disputar com os outros que tem muita qualidade. Vamos fazer um comparativo. O Rafael, o Moura, o Léo Moura, chegou no Grêmio e parece que jogou no Grêmio a vida inteira. É verdade. Saiu jogando e... Mas aí também tem uma diferença que o Léo Moura tem qualidade, né? Experiência demais, né? O Michel e o Leonardo já estão abaixo do Léo Moura na questão técnica. Mas eles foram contratados dentro dessa visão, né? Jogadores para grupo, para auxiliar. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado para não torrar esse tipo de jogador, porque é um patrimônio do clube e pode ser que mais na frente eles se destaquem. Quantos a gente já viu acontecer isso? Quem eu acho que está aproveitando a chance nesse time do Grêmio aí, que está agarrando com as duas mãos essa chance aí, é o Ramiro, né? O Ramiro foi bem de novo. Jogou muito bem, principalmente. Como se posiciona bem dentro da área, né, tio? O Ramiro é um jogador que... O Davis Wagner vai me matar, mas eu estou te dizendo, um dos jogadores mais importantes do Grêmio hoje no meio-campo é o Ramiro. Mas desde o ano passado. O Davis é capaz de voltar das férias hoje, né? Não, ainda vai demorar mais uns dias ainda para voltar das férias. Desde o ano passado, né? Já está na bancada nosso colega Alex Bagé, chegando aí. E aí, Bagé? Tudo bem, senhores? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, é o Carmelo. Carmelito, eu chamo de Carmelo, né? Carmelito Bifani e o Rafael Serra. São dois parceiros, colegas, mas amigos que eu fiz aí no mundo da crônica esportiva.
Que a gente tem muito conhecido, né? Amigos a gente não tem tantos assim. É verdade. Mas o Serra e o Carmelo são dois dos amigos. Tem uma semana Grenal, né? Tá aberta a semana Grenal. Mesmo que tenha esse jogo de fase de as brincas, né? Como a gente dizia no interior, o jogo do Grêmio com o Ceará pela Primeira Liga. Mas está aberta uma semana Grenal, que pode ter uma estreia do Lucas Barrios. E olha que esse Grêmio muda de figura com o Lucas Barrios. E agora pela manhã o Diogo Rossi chegou numa informação que a gente trabalhava já desde a semana passada. O Grêmio está contratando o Gata Fernandes, né? Jogador que está lá na Universidade do Chile. Aliás, durante a semana, essa informação ela foi trazida, acho que terça-feira passada, pelo Henrique Pereira. O Henrique, repórter da Rádio Grenal, me mandou uma mensagem, só o jogador do Grêmio está contratando o Gata Fernandes. Eu tinha a informação que o Grêmio estava contratando um argentino. E aí bate. E aí nós começamos a trabalhar junto essa informação. E aí, quando eu recebi a confirmação, acho que foi sexta ou sábado de carnaval, eu coloquei uma foto do Gata Fernandes e na hora de digitar, eu realmente, ao invés de colocar a Universidade do Chile, eu coloquei a Universidade Católica. O que teve de gente enchendo o saco? Como é que pode? Um jornalista profissional não vê que a camisa não é da Universidade do Chile, sim da Universidade Católica. E realmente, né, eu botei errado, não era? O nome não era Universidade Católica, era só Universidade. Mas hoje não importa mais se dar informação, né? Essa confusão não é só tua. Várias pessoas já fizeram essa confusão com o Laú e Lacarone. Mas aí o Gata Fernandes é mais jogador. Não para o Grenal. Mas olha o que o Grêmio já muda de figura para uma Libertadores. Assim como o Cuesta, né? O Cuesta que chega a quarta. Não veio pro Grenal. Mas são dois times mais encorpados, cara. Esse time do Internacional, você pega lá. O William vai jogar o Grenal. Eu não tenho essa dúvida. Acho um erro. A minha dúvida passa a ser a lateral esquerda. Carlinhos ou Wendel? Porque o Wendel vai jogar. Mas resta saber se ele vai jogar como lateral. Tem um cara aí que eu acho que cavou no Inter, disse pro Zago, olha, eu tô pronto, eu quero jogar, que é o Nico Lopes. Aí é que eu ia chegar. A minha dúvida está entre Nico e Carlos. Por quê? Porque o Wendel que jogou agora no final de semana pelo Campeonato Gaúcho como um meia foi pro bem, Brasil, né? Ele foi muito bem. Pode estar nascendo aí um suporte que não se tinha ainda pro D'Alessandro. Mas aí o Carlinhos é mantido na lateral esquerda, digamos, e aí fica essa dúvida. Se ele jogaria com o Nico ou o Carlos, porque o Brenner vai ser o centroavante do Grenal. Com certeza. Eu acho que a dúvida está aí. O Carlos ou o Nico Lopes, que entrou realmente bem. E o Inter teve um lance legal que eu achei do Inter, porque a gente, há uns anos atrás, tinha a Dali dependência, né? Quando o D'Alessandro não jogava no Inter, meu Deus, a bola não chegava na frente. Eu acho que o Zago encontrou uma solução. Não sei se vai ser sempre assim o Robertson, ou o Carlos, ou o Nico Lopes, né? Pode aparecer mais gente aí, mas tem uma solução. Não, mas será que esse jogo contra o Brasil de Pelotas é parâmetro pra gente fazer isso? Eu acho que é. Eu acho que é porque o Inter dominou o melhor parâmetro. Mas é que todos os jogos, algum jogo vai ter que ser parâmetro. Tudo bem, mas eu achei o Brasil. Eu entendo o que o Nelson está falando pelo adversário tecnicamente mas ser aí fraco. tem o teu futebol. Exatamente. O Inter contra o Oeste foi assim. O Oeste era um time fraco que está caindo para a terceira divisão do Paulista, mas o Inter conseguiu jogar bem Inter. Porque o Inter não jogava bem contra o Princesa. O Inter comparado com o Inter foi bem. Claro. Mas essa o Inter chutou 21 bolas. É a única comparação que dá nesse momento. Produziu, né? Mas são times que começam a mudar de figura. O Grêmio, daqui a pouco, pode ter o Edilson voltando para. Eu acho que não vai jogar o Grenal, acho que o Renato vai segurar ele. Mas o Barros já joga o Grenal? Só se sair no bid. Depende só dessa do bid. O Barros já estava jogando no Palmeiras. O Barros, ele estava concentrado? Só pela questão de documentação, porque o jogador está pronto. E outra, não tem a questão do visto, né? Trabalhista, porque ele já estava atuando no Brasil. E já era do Palmeiras, não tem que passar pela Federação Paraguaia. Por sinal, para o Renato também ia ser muito bom, porque o Renato, quem não... Talvez os colegas não lembrem, mas o Renato não gosta de jogadores estrangeiros que chegam no país, na equipe dele, para ele ter que escalar. Ele gosta de jogadores que já estão ambientados. É o que vai sofrer o Beto da Silva, né? O problema do Barrios entrar para o Grenal, especificamente para o Grenal, é que eu vejo que vai mudar a forma do Grêmio atuar. Mas totalmente. Bom, isso é... Aí é um Grêmio que deve jogar mais adiante. num 4-3. Não, mas não tem como, Carmelo. O que é melhor? Ter o Barrios? O Barrios está em dia como todos os outros. Barrios, Everton, Pedro Rocha, há bem pouco tempo tinha Jael. O Barrios joga rindo. Só tem uma coisa que o Barrios não está, que é o conjunto. Ele não fez parte do conjunto, não fazia parte, ele vai entrar agora. Mas aí eu acho que entra aquele clichê que a gente fala que o cara, ele tem bola, ele não tem o conjunto. Não, sem dúvida. Mas de qualquer maneira, a maneira que ele foi recepcionado,
Ele fez um esforço, a gente sabe, tem muita gente criticando, mas é o cara que critica só pela corneta. Ele vai ganhar menos, sim. No Grêmio. Que ele quis, eu não sei se ele quis ou não quis, mas isso é um fato. Ele vai ganhar menos, porque ele vai ser titular no Palmeiras, ele não era. Então acho que e olha o que o Grêmio muda tendo, por exemplo, esse 4-3-2-1, pega lá a linha lá do Maicon, do Ramiro, que está jogando muita bola, e do menino Jailson, aí tu tem na frente Bolanhos, Luan e Barrios, muda totalmente. Já tá 4-3-2-1? Não, se tu tem já um outro cara para dividir o piano com o Bolanhos e com o Luan. Apesar de Mas tudo... olha o que mexe nessa formação, olha o que mexe na equipe do Grêmio. Mexe bastante, claro. Mexe no Ramiro, mexe no Luan, mexe no Bolanhos, que são 3 jogadores que o Luan não vem jogando. Acabou. Mas eu acho que é uma mexida necessária. Eu acho, mas eu só temo é que essa mexida exige um pouco de tempo. Eu não estou dizendo que o Grenal, se perder o Grenal, se ganhar um Grenal, ninguém vai morrer. Porque Campeonato Gaúcho ainda tem muito jogo para... Olha que lá do Brasil. Pode ser o único do ano, né? Possivelmente. Pode ser o único do ano. Isso a gente entende. Agora, competitivamente, eu quis dizer. Não vale muita coisa mesmo. Eu acho assim, eu concordo com o Carmelo, mas não concordo tanto, né, em outro ponto, devido ao que aconteceu sábado. Eu concordo que vai mudar muito o time e que talvez demandasse um pouco de tempo. Eu não concordo que ele não vai jogar porque o Renato estava enlouquecido com os atacantes sábado. Ele disse que perderam muitos gols, que falta tranquilidade para os atacantes. E teve uma hora, eu flagrei lá no jogo, porque no Vieirão a gente fica muito perto ali da Casa Mata, né? Então eu fiquei bem do lado da Casa Mata do Grêmio. Teve um lance no primeiro tempo que o Everton tenta uma jogada e aí não consegue. Aí o Renato vira de costas, vem em direção à Casa Mata, olhando para o Alexandre Mendes, que é o auxiliar dele, e diz assim: meu Deus, eles são ruins demais. Sabe aquela coisa de quem está treinando o time e vendo que não está evoluindo nada? Ele quer um cara, e até ele usou uma expressão que chamou muita atenção. O jogador, quando ele está com a bola no ataque, quando ele está perto do gol, ele não tem que ir com tudo. Ele tem que ter calma. Não é ser preguiçoso, Era o foi o que ele Romário, disse. né? Não precisa ser preguiçoso. Peraí, vai só um Não vou botar o Romário na história, senão vai ficar ruim. Eu tô dando um exemplo de um cara que na frente do gol, quando ele chegava, ele não era afobado. Isso, parecia o comprando pão. Assim. Não vou errar o pão, não tenho certeza que não era. Vamos baixar um pouquinho. Próprio Renato. Jardel também. Não tinha habilidade com o pé e tinha calma. Teve um lance no jogo contra o Cruzeiro que o Everton fica cara a cara com o goleiro. Ele tenta driblar o goleiro. É que nenhum é 9, né? Nós somos fãs de 9. Aí cara a cara com o goleiro, tu tem que ter o faro de fazer o que tá mais fácil. Mas assim, né? o primeiro tempo, tanto o Everton quanto o Fernandinho foram sofríveis. Eu acho que 3 jogadores foram sofríveis contra o Cruzeiro. O Everton, o Fernandinho e o Jailson. O Fernandinho... Você já sabe, né, Diogo Rossi? A minha leitura do Fernandinho. Eu acho que foram 3,5 milhões de euros jogados fora. Fazer uma leitura aqui... O Fernandinho tá muito abaixo hoje. Fazer uma leitura do Zago e Renato, tá? Nesse começo de temporada eles usaram jogadores que nós temos, já é comum, uma opinião comum entre todos, que não dariam certo. Por que ele usou nesse período agora esses jogadores? Tem uma explicação para isso. Primeiro, os times ainda não estão totalmente prontos. Sim. E tu mostrando pro cara, olha aqui, ó, tu entrou lá e tu não deu a resposta. Vai agora estudar. Tu vai ser banco. Aproveita agora e vai estudar. Entende? O Fernandinho quem pediu foi o Renato, né? Isso que chama atenção. Sim, mas isso não quer dizer que ele não queira o cara pro banco. Outro dia, na quinta-feira, teve jogo lá do Inter B contra o Criciúma B. Imagina, o Criciúma A não é bom, imagina o B. Aí começaram já porque ele poderia jogar aqui do Claudio Vinck. Quantos anos tem o Claudio Vinck? 20. Dá tempo de estudar, dá tempo de fazer a faculdade. Não dá, cara, não adianta, senão vai começar de novo. Aonde que tu vai botar o Claudio Vinck no time do Inter hoje? Não tem, cara. Então passou. O Andrigo já tá ficando passado, cara. O Andrigo é popstar há 8 anos, cara. É verdade. É foguete molhado, vai estourar, não estoura nunca, cara. Que belo. O Edgar Schmidt tinha essa expressão. Não vai estourar, cara. Então não adianta estar insistindo. Até porque agora tem outras possibilidades. O próprio Lincoln. Tá na cara do Lincoln pra ele aproveitar de novo, cara. É que o Lincoln é o menino aquele que ele entra, dá 2, 3 tapas na bola. Sabe que o Lincoln... E sai. Pra fazer isso, o Ronaldinho fazia, mas era um Ronaldinho já 2 vezes o melhor do mundo. Eu tava acompanhando os treinos do Grêmio esses dias e tava prestando atenção no Lincoln e no Max Rodrigues,
que são dois jogadores que ninguém contesta a qualidade técnica, o Lincoln e o Max Rodrigues. Só que eles não têm força, intensidade, né? Eles não... Olha o Douglas... Max é carro 1.0. O Douglas que a gente... Não, ele te leva em qualquer lugar, mas não... O Douglas que é um cara se ligar o condicionado, matou. O Douglas é um cara cadenciado, que não tem velocidade, mas o Douglas se movimenta, ele aparece, ele quer jogar. Ele pensa o jogo, o Max não, o Max fica parado numa faixa de campo. O Douglas é um jogador raro. Agora tá se sentindo falta porque ele tá lesionado. Não tem Douglas no futebol brasileiro, cara. Falta, time não tem. O cara mais próximo do Douglas de função, até melhor porque é mais jovem, mas é o Diego do Flamengo. Tirou, não tem, cara. 10 com aquela característica de encurtar o jogo, de esperar. Cuida, o Roger chamava atenção para uma característica do Douglas que a gente não presta atenção. O Douglas, ele recebe a bola e ele espera. E ele, até o último segundo. E dá o toque diferente. Quantos gols do Grêmio passaram por jogadas do Douglas no ano passado? O que dá Faz muita falta. O que dá um ensejo de dizer para você, amigo, você criança que está começando nas escolinhas. Um tempo atrás eu falei isso para laterais. E se você quiser ser lateral, ainda vale a pena. É meia boca os laterais tem por aí. Agora, meio de dar toque, de pensar... Tu vai ganhar dinheiro. É uma raça em extinção. Tu vai ganhar dinheiro. E o 9, né? O 9 nunca vai passar fome. Esse goleiro, né? Brian Rodrigues foi contratado aqui. O Brian conseguiu. E o Ariel, né? O Ariel tá aí. Vamos ver, pessoal, os lances dos jogos da dupla Grenal. Temos aí os lances. Vamos comentar em cima dos lances dos jogos, tanto do Inter quanto do Grêmio no final de semana. No Vieirão. Tava ruim o Vieirão, né? O gramado, né? Tava. Esse aí é o lance do gol já, né? Do Bolanhos. Deixaram o Bolanhos sozinho. O que tá jogando esse homem, cara? Ele é muito bom, né? Ele finalmente desembarcou, né? Bom jogador. O Grêmio fez 1x0 numa jogada individual, né? Não tava produzindo nada o Grêmio, e aí o Bolanhos... O Grêmio, até esse momento, o Grêmio podia estar perdendo o jogo de 2-0. Mas aí é a iniciativa do Bolanhos, né? Ele não esperou, né? E uma peça que o Grêmio tinha dificuldade para ter, que era o cara aquele decisivo em momentos chaves dos jogos, né? E tem uma característica, o Bolanhos, né? Ele chuta de fora da área. O cara que arremata, né? O Grêmio não tinha esse cara que arrematava de fora da área, né? E agora o Bolanhos faz a jogada. E o Grêmio tem essa criação também, né? Pelos lados. Esse lance aí que é o gol do Ramiro, o Lincoln vai ao fundo e dá o tapa. Né? É o Bolanhos e o Ramiro, de novo, né? Perdão, o Bolanhos e o Lincoln tabelando de novo. Já tinha sido assim contra o Ramiro. Contra o São José. Por sinal, todas as vezes que o Lincoln entrou, aproveitando a gancho do Bagé, todas as vezes que o Lincoln entrou em campo, ele fez, nesta temporada, acho que foi 2, 3 jogos, ele teve participação importantíssima para o Grêmio sair com bons resultados. Efetiva nos gols. O Lincoln, ano passado, vamos colocar aqui, que ele teve um problema pessoal que, olha... Uma pena. Mas o problema dele é um problema pessoal. Acabou perdendo filha, estava gestante ainda, né? E tal. Isso é delicado. O Filipão já tinha falado sobre o Lincoln uma época, né? O Lincoln começou o Brasileiro de 2015 sendo titular, lembra? E aí ele, Douglas no banco contra a Ponte saiu Preta. Do foco, né? Saiu do foco do futebol. É que eu trouxe uma história aqui no Virando o Jogo e falei lá na Rádio Grenal já do Lincoln. O Lincoln, enquanto o Roger era técnico, teve dias que o Lincoln bateu na porta do Roger 3 da manhã porque ele precisava sair para resolver um problema da família e que ele voltaria antes da imprensa descobrir. E o Roger, obviamente, não se trata da imprensa descobrir. Sim. Se trata que 3 da manhã tu tem aqui para concentrar. Tem que dormir, então né? ele tem que se desprender dessas coisas. Ele precisa ter um cara que mostre para ele que ele tem tudo para ser um jogador de muito futuro. E que ele pode se arrebentar e virar uma lenda como tantas outras que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul. Lembra do Lincoln? Aquele menino que estourava na seleção. O Grêmio teve Tem que um dar uma jogador... segurada. Exemplo tá cheio. Eu tive o prazer de conhecer ano passado no piquete lá do Grêmio do Prata, no acampamento Farroupilha, que foi o Tia Joana. O Tia Joana foi um jogador do Grêmio. É o cara que ficou pra lenda. Que tinha, assim, olha, todas as ferramentas. Balalo do Inter. Baita jogador. Há bem pouco tempo estava trabalhando de garçom. Nada contra, uma profissão digna. Mas para um cara... Mas o Balalo jogou. O Balalo jogou. Saiu do Internacional, o Balalo jogou na Arábia, botou tudo fora. Bem. E é outra conversa. Mas é isso que eu estou dizendo, é processo de carreira. Você tem jogadores... Chegou a ser um jogador de futebol. Não mudou nada, o final é o mesmo. Para mim tem um cara final é o mesmo. Que até a nova geração conhece mais, que para mim é o exemplo de todos, que é o Adriano Imperador. É verdade. O Adriano Imperador não tem essa base e ele saiu totalmente do foco, que hoje ele mora lá na comunidade, nada contra também. Acho que o cara tem que manter as raízes, mas ele mandou a carreira para os ares, né? Isso aí tem
Vários jogadores. Mas são várias coisas que esse ponto é um ponto realmente interessante. Tem um outro ponto. Infelizmente a esposa dele perdeu o filho, tudo certo. Só que, cara, ele tem que tocar a vida dele. Lembra do Júlio dos Santos, o paraguaio que chegou aqui? Sim. O Júlio dos Santos tinha um irmão em fase terminal de câncer. Verdade. E ele nos dizia só, não me perguntem no ar isso, porque eu não quero falar disso no ar. E a gente chegava às vezes e perguntava, e aí, como é que tá a situação? Porque ficou todo mundo compadecido com aquilo. E ele estava ali treinando, cara. Então essa história também do Lincoln usar agora, porque a esposa perdeu o filho que acabou a carreira. Não, vamos seguir em frente. Porque essa história de bater 3 da madrugada na casa do técnico, peraí, aí tem o técnico tirar o celular dele para a família não incomodar 3 da manhã. Aí a família tem que entender também que não pode atrapalhar o sossego do cara. O Lincoln precisa de profissionalização. O cara que cuida da assessoria de imprensa do Lincoln é um primo dele que é meu amigo, Gustavo. Mas eu já falei pro Gustavo, entrega para alguém que seja mais profissional. Tem que parar de alisar o Lincoln, sem cara. vínculo. Não, tem que parar de alisar, Serra. É muito tititi. O Lincoln tem tudo à disposição dele. Então, se ele tem um problema pessoal, ele que resolva ou que ele abra a mão da carreira de jogador. O clube não tem esse tempo para ficar esperando o Lincoln entender que é a chance da vida dele e até de dar uma vida melhor para a própria família dele. Sem dúvida. Inclusive, a família tinha que se ligar nisso. Mas é isso que eu digo. Se matar a galinha dos ovos de ouro, acabou, né? Vão ligar 3 da manhã pro Lincoln. Olha, acabou o gás aqui em casa. Não, então fiquem com fome até amanhã e alguém resolva. Mas não atrapalhe a vida do cara, porque é esse cara que pode mudar a vida de vocês. Essa é a realidade hoje do problema pessoal do Lincoln, falando num português bem claro. Hoje é a família o problema do Lincoln. Acho que foi tu mesmo falando isso, Bagé, na Grenal, que eu sou um cara, um jornalista, que não sou muito conhecido, tirando os colegas, meus amigos. É mito, Carmelito é mito. Mas que defendo que no futebol a gente pare de achar um culpado para as coisas. Seja no caso do Lincoln, seja no caso do Inter, no caso do Grêmio, no caso de tudo. A gente sempre tem que ver como na nossa vida. Nossa vida não é só um problema. Eu resolvo um problema, a nossa vida está resolvida. Não é esse o problema. Vou te dar um exemplo, uma coisa que aconteceu com o Lincoln, que eu tenho certeza que atrapalhou a carreira dele. Não estou tirando fora essa parte extra-campo, Bagé. Claro. Mas eu estou acrescentando mais uma. O Lincoln chegou com 15 anos, 16 anos ao profissionalismo, é isso? Isso. Foi. Sabe o que aconteceu? O Bagé falou. Virou popstar. Não é isso, não jogou mais. Ele parou de jogar. Por quê? Porque com 16 anos, com os problemas que ele tinha, ele não conseguia ser titular do Grêmio. É isso. E aí ele continuava no profissional. E aí, no profissional, o cara que não é titular, ele tem que dar o máximo. Tem que estar focado. E aí tem esse monte de problema. Ele tem que estar acompanhando o titular, né? Ele tem que estar mais do que os titulares. E ele não treina para ser titular. Não, é isso que eu pergunto. Isso é um problema, quando eu não vejo cara. treino, eu pergunto pros meninos, e aí? O treino dele não é intenso, cara. Ele parece que está sendo na praia. Esse que é o problema. Será que não seria o caso específico desse jogador, uma mudança de áreas pontual, vai ser emprestado? Até o negócio que foi sugerido com o Santos, na vinda do Lucas Lima. Não, mas na ida isso dele. Só não aconteceu porque o Santos não quis. Sim, mas não seria bom para o jogador esse tipo de empréstimo? Porque o Lucas Lima termina o contrato no final do ano. Isso. Ele pode assinar um contrato. Não, mas é que a ideia era essa. Pré-contrato. É que ele assinar, inclusive que o Lucas Lima assinasse uma prorrogação com o Santos, e aí ele viria por empréstimo e iriam lá. Iria o Lincoln, a informação que eu tenho que era Lincoln e Everton. Isso. Aí depois falou também no Pedro Rocha. O maior negócio da história. O Dorival gosta muito do Seria o Everton. segundo negócio que o Grêmio faria com o Santos de maneira interessante. Né? O Grêmio já fez Miralles e Elano. Cara, né? eu vou ser bem sincero, eu não Mas sou... aí tinha o Pelaipe, né? Comandando as ações. Eu não bato diferente. bom pro Lucas Lima, cara. Me perdoem quem gosta do Eu cara, acho mas que eu ele não não acho tudo isso Eu que as acho que ele pessoas não é acham. craque, Mas é bom chegaria jogador. para ser titular É desse bom Grêmio aí. jogador. Do Grêmio talvez fosse titular. E ele Quem é é que nós tiraríamos pra botar o Lucas Lima? Eu acho que... Com o bairro já. Não, hoje a função que está é a vaga essa que é Pedro Rocha ou Everton. Essa vaga tem aberta no Grêmio. Não. Essa a gente já tirou, né? Porque vai estar o Barrios, né? Hoje não é fácil de mexer. O teu time na árvore. Não é fácil de mexer, porque eu não consigo entender. O Ramiro está jogando muita bola. Muito. Mas eu não consigo entender o Ramiro daquele tamanho sendo primeira ou segunda função. Eu Mas acho que é ele não é, complicado. né? Mas ele não é, Não, né? mas eu estou tentando ajeitar, porque para mim quem está em aberto é o Jailson. Sim. Eu acho que o Jailson pode... Essa vaga está em aberto. Sim. Bom, se buscar o Musto lá do Rosário Central, aí outro papo, ele chega e joga. Mas essa vaga, porque o Maicon, ele está sendo sobrecarregado no Grêmio. Sim. O Maicon está sendo subaproveitado. Porque o Maicon tem muita qualidade para jogar, cara.
E ele está preso porque ele precisa... O Thiago Suma até fez uma frase que eu concordei. Ele está sendo babá do Jailson. Ele não pode sair a todo momento. Se ele sai, voltou o Ramiro. Mas talvez seja só por um período até o Jailson encorpar. Diferente do Wallace. Mas o Wallace entrou no time. O Wallace entrou no time já. Não, é que ele já entrou encorpado. Aí é que é a diferença. O Jailson entrou, sabe, titubeando. Eu não posso me enganar, mas o jogo que o Jailson apareceu foi ano passado, o Grêmio Chapecoense. Foi 3-3, aquele jogo maluco. Ele jogou ali com o Wallace, né? Com o Wallace. E ele saía mais. E ele fez um pênalti e depois fez o gol. Fez o gol. Exatamente. Só que o problema do Jailson que eu vejo é o Wallace entrou no time e era o Wallace. O Jailson entra no time para substituir o Wallace. E essa pressão ele não está conseguindo carregar. Eu acho que o Jailson não é do mesmo lugar do Wallace. Não é. E a qualidade nem se fala. Não é a mesma posição, concordo contigo. Mas a direção do Grêmio está trabalhando também, por mais que a gente critique a direção, que demorou bastante para fazer algo um pouco mais efetivo, mas a direção tem essa consciência que o Grêmio precisa de mais um zagueiro, porque não dá para jogar Libertadores com o Thierry e o Bressan no banco, eles vão acabar jogando. E o Grêmio tem um outro problema. O Bruno Grassi não é reserva para Libertadores. Senhor. É o Léo que está ficando no banco agora já, né? Não é. Tem que ter. Claro que não dá para trazer um no mesmo nível do Groi. Eu já disse, né? O ano passado eu dizia no final do ano, acho que eu disse aqui ainda no começo do ano, virando o jogo, se eu fosse o Romildo Bolzan, o Dorico, todos pegavam uma comitiva do Grêmio ia na casa do Danilo Fernandes, o ano passado. Danilo Fernandes, quanto quer para jogar no Grêmio? Sai lá do Menino Deus, vão lá pro Maitá. O Danilo Fernandes era o goleiro pro Grêmio contratar. Antes de chegar no Inter, ano passado. Depois, não é bronca. Eu tô pensando no Grêmio ganhar a Libertadores. Aí o Serra vai em outro ponto. Eu tô falando no goleiro reserva. O Serra já tá indo no goleiro titular. Eu já nem estava indo nesse ponto. O Serra não quer o Groi. Apesar de o Grêmio estar sofrendo com outras coisas... Muriel seria reserva pro melhor que o Bruno. O Marcelo Groi está muito bem nesse início de temporada. Se o Grêmio não perdeu para o Cruzeiro no início do jogo, foi por culpa do Marcelo Groi. Ele já fez boas defesas. Qual é o time da Europa que utiliza 2 goleiros, um na Liga e um no Campeonato Nacional? E vários. Roma. A Roma tem vários. E aí? Os 2 no mesmo nível, né? Roma, Barcelona... Né, o Barcelona usa mas muito. Aqui é da crise, né? Contrato o Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes vai jogar na Libertadores. O Marcelo tu vai jogar no Brasileiro. Mas aí tu já não contrataria, aí teria que tirar o Marcelo. Da crise. Agora o Internacional levou o Dida do Grêmio. Levou. O Internacional levou o Dida do Grêmio. Tava fora. Não, mas levou porque o Grêmio não quis. Tava sem contrato. O Grêmio até pagou o Uber, o táxi. Não, pode levar, tá aqui. Agora eu tô curioso de onde o Grêmio tá tirando dinheiro, né? E o Inter? Porque o Inter 500 mil dólares... 500 mil, mas o investidor não vai pagar. Tem parceria. O investidor não vai colocar 500 mil dólares no Gata Fernandes. Não, mas fez com Bolanhos. Fez agora. Juliano. Fez agora com o Barrios. O Barrios teve 500 mil dólares de luva. Traz e pega outro. Uma pega 3. Mas ele não vai fazer isso com um jogador ruim. Tá fazendo com um jogador bom, é diferente. Se fosse o Dorico, mas o contrato do Gata seria quanto? 2 anos. Pois já é mais baixo que o Barrios. O Barrios é um ano. 250 mil reais mês. O contrato do Barrios explica o salário baixo, que ele aceitou baixar. Mas aí ele renova automático por um ano, ele não pode assinar com mais ninguém. Mas o contrato ele não pode renovar por maior também, né? Isso, não pode. Renova por mais um. Por mais um, mas ele tem... Mas esse mais um, ele pode aumentar o salário, isso eu quero dizer. Sim. Ele pensou só em vir jogar. Mas aí tem o detalhe. Aqui ele vai ser cereja do bolo, gente. Não, mas é a aposta... Ele vai ser centroavante do Grêmio. Não, mas você já sabe. Mas é isso que ele tá falando. Mas é isso que eu tô falando. Mas isso aí o seu Jorge lá, meu Bulldog, sabe. Nós estamos avaliando outra situação. Ele está apostando que essa titularidade vá trazer suporte para que depois ele... eu ajudei, fui por tanto. Agora vamos conversar de novo. O Ricardo Oliveira fez isso no Santos. É isso aí. Ele disse, eu sei meu potencial, vou ganhar menos, mas vou jogar lá. O Grêmio precisa já de um atacante pro ano que vem, né? Se ele fizer tudo que promete, porque ele vai jogar segundo Copa, o Filipão, o Grêmio não trouxe o Ricardo Oliveira por causa de 20 mil reais, né? Daí é burrice. Porque o teto estipulado na época era 150 e aí o Ricardo, vou por 200. Não, tem que ser um pouco menos. Aí o Ricardo fechou em 170. Fechou. Teve um e-mail que vazou do Filipão pelo João Garcia, lembra? João Garcia trouxe a informação. O jogador é o Ricardo Oliveira, por causa de 20 mil. Já pensaram mesmo com o Ricardo Oliveira? Não, só dando um exemplo. É o diretor que bate o pé, beleza.
Mas nesses casos é complicado bater o pé. Sim. Agora, eu fosse o Dorico Roman, como brincou o Serra 20 antes mil, ali, cara, tem assessor do Grêmio ganhando mais do que isso. eu não traria Vai. o Gata Fernandes. Não traria o Gata Eu Fernandes. confesso, eu não sei como tá o Gata Fernandes. 24 jogos, 11 gols. O que eu tenho do Gata Fernandes é o de 2009, bom, aquele timaço do Estudiantes. 2009, né? Ele jogou muito. Não, tá mas bom. em 8 ele já tinha jogado bem, quando o Inter Isso. ganhou a Sul-Americana. Exatamente. Faz tempo isso aí, Só, né? mas só Ah, um sim. pouquinho, só um Hoje pouquinho. eu não É só o tenho Verón, companheiro mínima dele do ideia campo. como é que Só Só para entender uma coisa, esse dado desse ano. Desse ano. 24 do jogos. ano passado, né? 16 ali, né? 24 jogos, 11 gols. Ele é centroavante. Não, ele é Não, meia. Não, ele é tá jogando mais meia recuado. atacante. Ele jogava na frente com o Interessante. Bocelli. Agora ele tá jogando um pouco Não, mais os recuado. números são bons. Interessante. E ele é reserva, né? Agora é reserva. Isso. Tá obrigado obrigado com com o o torcedor. jogador, né? Pô, tem o Bagé Marinho lembrou. Saldanha. Marinho Saldanha. É que Abração pro em Marinho. 2008 nós trabalhávamos juntos na Rádio Guaíba e aí quando teve a viagem da Argentina o Marinho ficou uma semana lá. Cara, ele falava desse rapaz o tempo inteiro. E aí o melhor daquilo foi o seguinte, aí no dia do jogo acho que foi junto pra lá o Rodrigo Oliveira, que hoje está trabalhando na Rádio Gaúcha, né, que é um fenômeno, Pergunta, um grande monstro. pergunta. Além de boa pessoa, né? Vai, gente. E aí o Oliveira pegou e mandou assim, só, o Bagé, avisa o Léo aí que eu consegui uma exclusiva com o Labruja, o pai do Verón. Pá. Tá, e quando eu olhei, chegou lá, Sonora, pô, 48 segundos, né, cara? Ai. O cara passou por ele, agradeceu e desejou sorte. Peguei no pé dele o ano inteiro. Foi exclusiva, foi fantástica. Né? É muito bom. E aí o Marinho se apaixonou, cara, pelo, não, o Marinho é apaixonado. pelo Gata Fernandes. E a Anos, cara. Achar bonito tudo bem, mas se apaixonar é complicado. Não, se apaixonou. Mas eu não sei. Não, eu- parece que ele trocou agora, não é mais o Gata, é o Giroud, eu acho, né? É o Giroud, isso. é, Giroud. O Marinho era uma viagem, uma paixão. Né? Mas será reserva do Grêmio, né? O Não, Gata. mas não precisava nem viajar muito, porque ele vinha de Viamão até o Olímpico, e uma vez ele fez uma matéria sobre os belos jogadores do Grêmio. As pessoas se lembram uma dessa... coisa- Dá um Google aí que vocês vão encontrar. Grêmio, belos jogadores do Grêmio, Google, UOL. Vocês vão Ele encontrar. valoriza bastante a beleza masculina. Vamos, Mas galera. hoje até lá na Rádio Granal, 2 ouvintes lá do Chile mandaram até dizendo o seguinte, olha, aqui ele não tá jogando. Isso. A Laú aqui vai comemorar a ida dele. Mas teve um lance que ele Mas ele é um bom tá jogador, inviabilizado lá com a torcida, Tá brigado, parece, né? de um clube e tal. Tá Agora brigado esse com a negócio torcida do treinador, de que nem o Cuesta. inviabilizado, jogador que é bom, inviabilizado, qualquer problema... Não tem um áudio aí Mas que esse rola. cara- mas não esse tem cara- um áudio que rola do Jeromel aí dizendo que é malo, muito malo. Sim, Não quer dizer nada. deu entrevista na época pro Nando, se não me engano. O cara, Mas tem um detalhe entrou assim, no né? avião, o cara entrou no avião, desembarcou em outro lugar, é outra vida, amigo. Pode mudar tudo. Esse Gata Fernandes é jogador campeão de Libertadores. Nossa, é um cara que não sente peso de competição. Esse é sempre um cara interessante ter. O O que é Grêmio- melhor, olhar pro banco e ter o Maxi... O Grêmio tá Rodrigues ou fazendo- ele? Ele Grêmio- fala espanhol na Libertadores, né? O Grêmio- É, um cara acostumado. O Grêmio está fazendo algo que eu acho que é bom, porque o Grêmio até o ano passado, pega a final da Copa do Brasil, a gente viu o banco do Grêmio era só gurizada, Sim, não tinha ninguém. Só gurizada. Hoje o Grêmio tem o que? Léo Moura, né? O Grêmio tem o Barrios, o Grêmio pode ter o Gata Fernandes, o Grêmio tem caras que, pô, as pessoas, os caras que vão jogar os adversários conhecem. Pô, quem é esse cara? Bolanhos. Pô, Bolanhos é bola. Pô, Barrios. Pô, Não, o Barrios, um zagueiro que vai marcar o Barrios, ele vai dormir menos uma noite. Porque ele vai se preocupar. O adversário vai se preocupar mais com o Barrios ou marcar o Jael ou o Pedro Rocha? Mas o Renato gosta de jogadores mais cascudos, né? É preferência, Verdade. é os cascudos que Mas o Renato hoje, tá botando o no que o Grêmio. Serra falou, já encorpa o banco, né? Porque Muda o time muito, reserva do Grêmio tem Léo Moura, Bressan, Thierry e Bruno Cortes. O Bressan, o pessoal vai até agradecer Mas é de estar ali no o... banco. Querendo ou não. Mas dois laterais que poderiam, né, ser Não, titulares. que não aconteça. Mas o Bressan não tem nenhum tipo de lesão mais grave na carreira, né? Não nenhum. Não, com jogo com sorte, né? Não era o dá Messi pra Cabral que falava. Não, deixa assim. Voz da galera, o que nós temos aí? Olha, a gente recebe alguns recados aqui, ô meu caro Nelson. Por exemplo, o Thiago lá de Rondônia, ele manda um pedido pro Bagé, ó. Bagé, fala pro presidente contratar o Juan Quinteiros que tá no Porto. É melhor que o Gaston Fernandes. Ah, com Deve certeza. ser bem Mas é um baratinho. outro tipo de jogador, né? Com outro mercado também. O né? Inter tentou, né? E não conseguiu trazer. É um outro mercado, mas seria um bom nome. Inteiros é colombiano, né? Isso. Belo jogador. O Josué, né, de Sapiranga, ele pergunta o seguinte: o Wendel e Carlinhos, essa dupla tem que continuar ou uma hora o Zago vai ter que escolher um Eu lateral? acho que isso não vai mudar. Porque, pelo que eu estou entendendo,
já que não temos um companheiro para o D'Alessandro, conseguiram entender? Um companheiro para naquela mesma área do campo, tá usando o Wendel. E o Carlinhos, cara... Ele é bom jogador. Bom jogador. Sim, Usa bem, tem tranquilidade. É meio marrento demais. Mas uma coisinha... o que tem qualidade pode ser marrento. Exatamente. Não dava para ser marrento o Jefferson. O Arthur, exatamente. O Alan Costa. Agora eu traria para essa função do Wendel um volante que saiba jogar. Eu acho que não, acho que tem que ser um meia. Sabe por que eu traria um volante? Porque se tu pede o D'Alessandro, quem é o meia do Inter? Mas aí é uma boa alternativa que ele está descobrindo com esse menino, com esse Wendel. Sim, é isso que eu vou dizer. Por isso eu acho que ele não vai mudar esse lado esquerdo. Acho que ele não vai mudar. Mas lembra contra o Oeste, quando o Inter atacava, né? Tinha o Carlos pela uma ponta, o D'Alessandro vindo pelo meio e o Brenner lá na frente. Assim vinha o Inter com o Charles, né, pela direita. Quando marcava, ele tinha o Charles pela direita, 2 homens mais atrás, na frente da zaga, que eram o Dourado e o Wendel, e o Carlos recuando. Eu acho que um volante que saiba jogar para ficar ao lado do Rodrigo Dourado seria uma boa peça. O Inter pensou... Ele vai jogar com 3 volantes? Mas aí que tá. Já tá jogando. O Wendel faz a função de um volante. Mas ele chega muito. Eu acho que ele tá mais adiantado. Sabe o que eu vi no Wendel? Tu traz o Matheus. Eu acho que ele vem um pouquinho abaixo da linha. Não estou fazendo comparativo. O Wendel jogou... Porque eu procuro... Quando eu vou ver um jogo de futebol, principalmente para comentar, eu procuro levar para a dupla Grenal algo que seja parecido com algo que tenha dado certo. Sim. E eu procuro sempre adaptar o 4-1-4-1 do Corinthians lá do Tite, não pelo 4-1-4-1 que começava, mas pela maneira que ele fazia as modificações táticas durante o jogo, fazendo as pequenas triangulações com jogadas de aproximação. Os jogadores se apresentavam. E o Wendel, nesse jogo contra o Brasil, não estou comparando o jogador, mas ele fez algo que o Jadson fazia naquele Corinthians que funcionava muito bem. Ele buscava o jogo. Ele, por vezes, tinha parceria lá, no caso do Corinthians, que era o Renato Augusto, no caso do Inter, passava, por vezes, o Charles ou o Rodrigo Dourado, mas ele fazia essa transição de não ficar esperando. Ele vinha e dava a condição da aproximação. Então, por isso que eu gostei da maneira que ele jogou. Ele não correu errado. Deu velocidade, ele acompanhava a jogada. Sim, não, e deu velocidade. A velocidade não é tu correr com a bola. A velocidade é tu fazer com que essa bola possa chegar num curto espaço de tempo. Agora, Nelson, voltamos à primeira pergunta. Tu viu a evolução nos clubes? Essa é uma evolução que a gente está vendo no Inter. Não é uma maravilha, não é o maior clube do mundo, não é o Barcelona, não é o Real Madrid. Não é. Vai faltar muito. Agora, Grêmio... comparado com o Inter do ano passado, que foi um dos piores Inters que eu vi na minha vida, rebaixado, que tomava um gol e parecia que tinha um fuzilado. Por que mudou? Porque os caras estão saindo. É por isso que tem que sair o Paulão. Mas é claro. Não é nada contra o Paulão. Tá chegando o Victor Cuesta, ele vai jogar no lado esquerdo. Claro. Porque chega desse aspecto emocional que o cara toma um gol, põe as mãos na cara. Velho, na guerra, quando tu toma um tiro, tu tem que cuidar para não tomar o segundo, mas tu tem que tentar atingir o teu adversário. Se tu sentar, chorar e ficar rezando que não seja um ferimento mais grave, tu vai perder, cara. Então, o Internacional estava muito assim. Tomava um gol, tu olhava o Paulão rezando, nada contra a religião de ninguém. Botava as mãos na cara e jogava no chão. Caía. Não, parceiro, vamos lá. Ué, esse menino aí tem mais personalidade, o Léo Ortiz, cara. Mas sabe que eu vou te dizer, eu ficava mais preocupado com a postura do Valdívia e jogadores do meio para... Inclusive o Rodrigo Dourado, quando tomavam um gol e se abatiam dentro de campo no ano passado, do que com o Paulão. Tá? Por quê? Porque o Paulão a gente já sabe que é o Paulão. A gente conhece o Paulão desde o tempo do Grêmio, quando ele era o Caveirão. Por isso que Caveirão. ele não pode jogar ali. Tá entendendo? O jogador do Grêmio... Caveirão. O jogador do Grêmio amava o Há Paulão. pouco a gente pediu a contratação, uma dica. Eu estou dando dica a horas do volante. O volante do Grêmio está no Palmeiras também. O Grêmio tem boa parceria lá com o Palmeiras. É o Arouca, cara. Nossa, ele não vai jogar no Palmeiras e ele joga brincando na vaga do Alves. É bom jogador. E é experiente, né? Vamos chamar o VT da Sun Motors. A gente está devendo comercial aí. O melhor do verão tá na Geely Sun Motors. Geely EC7, o sedã super completo, por R$ 46.900 à vista, mais película e multimídia grátis. E Geely GC2, série especial por R$ 29.500 à vista, mais volante em couro e película grátis. Verão é na Geely Sun Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga, R$ 70,90. Tá aí, recado da Kia Sun Motors, da Geely, né? Vizinhos do Bagé, né? Sim, Ipiranga 70,90. São meus vizinhos. Abraço pro Jeff lá, o Jefferson, o Fursternal, que é o proprietário da Sun Motors. Né? E outra coisa, nós temos hoje o aniversário dos nossos dois colegas aqui da TVU, né? Uma
felicitá-los. Você viu no grupinho do WhatsApp? Grupinho do WhatsApp, né? O Alexandre Appel, né? E o nosso Felipe Às Vieira, vezes é chato o grupo da TVU aqui. Não gosto do grupo da TVU. Todo mundo é feliz, parece Facebook. Ai, parabéns, cara, faz uma pauta de nada lá, parabéns, ó, incrível. Boa, né? Grupo de família de WhatsApp, eu saio às vezes, cara. Tô quase saindo já. Tá bom. O Felipe Vieira, né? É o Felipe Vieira, né? Tá de aniversário hoje. Sou bruxo. É o Felipe Vieira que deve estar contente com a evolução. 51 anos, cara, não parece, né? Não pode ser. Não, 51 anos. É um guri. Não parece menos, né? Pode ser. Vamos ver então o gol do Internacional? Não sei se temos lance da partida, ou é o gol? Eu, quando vejo o Inter trocar 2 passes, eu vi se não é o mesmo Inter, é outro Inter. O 2 passes. O Robertson não pelo gol, mas ele fez um jogo bom. Foi bem. Pra ele, né? Muito Se bem. movimentou bastante. E tem uma coisa que eu quero alertar, viu? Não compre briga com o Robertson. Ou vão ter que trocar o treinador. Não, também acho. Porque também é de confiança e esse vai jogar. Quando Também for acho. necessário, vai jogar. Vai jogar. Mas tu vê que ele não é um cara cabeça dura, porque ele já tirou o Robertson de titular. Mas quem é que ele botou? Bom. Que o Brenner, que era jogador dele no ano passado Ele também. também. E que marca gols, né? E é um jogador de qualidade, o Brenner. Mas o Robertson, depois que ele ficou no banco, Só indo sobre o Brenner, ele tá com um bumbum de casado ainda, né? O Brenner. Tá sedante. Ele ficou muito tempo parado, né? Ele teve um problema no passado. Perna Né? de marido, né? A hora que eles deram uma secadinha. A jogada do gol. Reclama do escanteio curto. Isso, que Aliás, isso a gente tá vendo no Inter também, né? Jogadas trabalhadas, ensaiadas de escanteio e bola parada. E aí todo o mérito pro Nico Lopes. Finalmente estamos vendo então o início do trabalho do treinador. Então não tinha aparecido bem. Tá começando a aparecer. É que o Inter não tinha nada, né? O Inter não tinha Se nada. os amigos leem o blogzinho lá, que é um blogzinho amador que eu tô fazendo, chama A Pilha do Carmelo. Pilha do Carmelo. Wordpress.com. Já tá no ar? Tá no ar. A gente Não, trata de... eu vou consumir, o que tem de blog ruim aí. Vou começar a mudar. Desde o começo do blog, faz umas 3 semanas aí, eu tenho escrito que... Mas é opinião ou é para informação? É de tudo. De tudo? Tudo um pouco. Aquelas loucuras que eu faço no Twitter lá. Eu vejo uma evolução porque eu estou analisando o Inter pela perspectiva do ano passado. Claro. Não por esse ano. Esse ano eu estou comparando com o ano passado. O Inter com o Inter ele em relação ao Inter mesmo. Até sobre o Robertson, acho que o banco faz bem pra ele. Óbvio. Que ele voltou melhor nesse jogo contra o Brasil. Ele de foi Pelotas. bem. Foi bem. Ele não tinha ido bem ainda. É que na realidade quando o time vai minimamente bem, um conjunto, as peças conseguem trabalhar mais facilmente. O jogador comum isso que vai eu tava bem falando. no time ajustado. É isso. O Grêmio mesmo perdendo 2 peças Essa importantíssimas. é a minha tese. É a minha tese pro Paulão, inclusive. Porque o Paulão em 2015, o Paulão era elogiado. Quem eram os melhores zagueiros do Rio Grande do Sul em 2015? Paulão e Jeromel. É isso aí. Caiu o time do Inter. Sim. Caiu o pai. E aparece a defesa Eu do falo Paulão. isso aí, até hoje os caras dizem que eu falava que o Paulão era melhor que o Jeromel. Não, teve um tempo que a dupla de zaga do Rio Grande do Sul seria Jeromel e Paulão. Exatamente. Não precisamos ir em 2015. Ano passado, os 8 primeiros jogos do Inter, com Paulão e Hernando E Argel? e Argel, o Inter, em 8 Já tá jogando ou jogos... tá treinando? O Argel que transformava. Em 8 jogos, o Inter tomou 3 gols. 3 gols. E foi rebaixado depois. Mas em 8 jogos, tomou E aí 3 vem gols. aquela pergunta, será que o Argel não teria... Não, Cara, não, o Argel, não, na minha não, opinião, não. foi quem Ele perdeu. destruiu o Internacional. Ele Ele fez tanta coisa errada que os outros depois não tiveram tempo de Tem um arrumar. culpado maior do que o Argel. Vitório Piffer, só Quem pode. botou o Argel lá. É. E quem deu pra Não, ele um grupo que quem ele botou, quis. Quem botou o Argel foi o cara que quer ser diretor executivo de futebol, Carlos Pellegrini. Eu só Foi quero- numa conversa de 3 horas no restaurante São José, ali perto de Floripa. Só quero ser claro, tá? Eu respeito demais o trabalho do Argel. Era um dos defensores do Argel, tá? Tu e o Noveleto, presidente. Não, assim, ó... Só um pouquinho. Como é que é? O Marinho gosta do Gata Fernandes, o Cabrito gosta do Argel. Não, é que eu costumo fazer o seguinte, como eu gostava do Diego Aguirre, que todo mundo odiava, que agora saiu, todo mundo tá apaixonado pelo Diego Aguirre, que por sinal também não tem sentido nenhum, né? Porque não fez mais nada de boxeo daqui. Não, no Atlético até foi mais ou menos. Foi mais ou menos, Mas perdi. Eu achei ele bom técnico, cara. É. O Argel, falando do Argel destruiu o que ele tinha arrumado no Inter. Mas eu não estou comparando, tá? Não é uma Sim. comparação. Mas Estou o dizendo o seguinte, Argel- ó, que eu defendo gente que as pessoas criticam
porque não gostam da pessoa. Eu já acho não assim, tem empatia. Eu acho que o Argel tem muitas coisas favoráveis. Não, mas a crítica do Argel... O rodeão que ele deu no Grenal... É fantástica. O rodeão que ele deu no Grenal no Roger foi uma coisa que nós não podemos fechar os olhos para isso, tu entende? Mas... O próprio Roger, na entrevista coletiva, o Roger falou, cara, eu não consegui marcar o time do Argel. Agora, por muito tempo, o Inter não caiu pelos pontos do Argel, né? Aqueles 19 pontos que ele fez no início do campeonato. Mas também, por isso que eu lembrei da direção. Por quê? Vamos comemorar uma coisa boa. Qual foi o problema daquele time do Argel? Primeiro, pegaram a chave do vestiário de ser Argel, é tu, Argel. Então. Faltou o diretor comando. de futebol, que não tem nada contra a pessoa, estou falando sobre o personagem diretor de futebol, tá? Ele não teve a capacidade dele montar um grupo e ser responsável pelo grupo. Ele repassou para o treinador, que era um treinador que precisa rodagem, já passou por 400 clubes, precisa de mais uns 400. Aí figueirançalizou o Inter. Tu entende? E aí ele trouxe os bruxos dele. Mesma coisa que essa direção fez no começo, né? Sim. Com o Antônio Carlos. O Internacional diminuiu muito de tamanho nesse ano de 2016. Isso que aconteceu. Eu sei que o programa está para acabar, mas a pergunta que eu queria fazer, estou me segurando para fazer, é a seguinte. Quando o Grêmio trouxe uma série de jogadores do mesmo empresário, lenha e lenha no Rui Costa até não poder mais. O doutor Roberto Melo, né, porque eles gostam do cara, né, o doutor, trouxe 3 jogadores do mesmo empresário e está tentando um quarto. Tá, mas só vamos fazer uma... O que é? Ofertão? O que é a promoção? Eu quero saber o que balaio, é. Porque o alemão, por exemplo, não precisava ter vindo, né? É isso que eu ia te perguntar. Desses 4... O Wendel é titular do Inter, ok. Não, mas eu digo assim, são jogadores que tu... eu não traria. Alemão não traria. Alemão não traria. E o Potker, não sei. O Potker é bom jogador, mas é que tem um detalhe. Tem um detalhe nisso aí. O Potker não deixou de vir, ele não escolheu o Inter, como foi dito. Eu vi muita gente falando. Porque porque ele não quis o Corinthians por Inter. Sabe por que ele não quis o Corinthians? Porque era 180 do Corinthians e 320 do Inter. Opa, aí eu vou jogar em Bagé se precisar. Aí é uma questão lógica, é valor, né? Gente, programa bom, passa rápido, né? Tá terminando o programa. Parece, que loucura, né? Parece que começou agora o programa. Uma pergunta que eu vou fazer pra vocês, assim, para encerramento. Grenal. Fala aí, a ideia de vocês, Grenal. Eu não fico em cima do... Segunda-feira, eu acho que o momento do Grêmio é melhor. Pra mim, acho que os dois chegam iguais. Eu acho que o Grêmio remontando agora com Barros e tal, tem ainda uma referência de time, mas eu acho que os dois chegam num momento bom. Eu já acho que o Grêmio vem mais montado que o Inter, consegue fazer mais jogadas, mesmo com as dificuldades de perder 8, 7 jogadores, ainda consegue... trocar melhor a bola, criar melhor, entende? Então eu vejo o Grêmio no melhor momento. Mas isso não representa nada, é Grenal, né, cara? Grenal, depois né? que a bola rola... Jogo, acho que teremos um ótimo jogo. Jogão? Sério? Eu parei Grenal. Acho que teremos Mas Grenal é sempre aquela coisa pegada. Obrigado pela audiência pelo Facebook, bombou aqui, muito recado. Muito recado. Marcelo Campos, grande abraço. Um abração pro Carmelito. Gente, estamos encerrando então o nosso Virando o Jogo dessa segunda-feira e amanhã estaremos de volta com a apresentação do meu amigo Alex Bagé. Tá escalado, Bagé. Grande abraço. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca todo